Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1069. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo, Fluminense e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Flamengo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Segundo jogo, Náutico e Figueirense pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Náutico como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Figueirense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Terceiro jogo, Corinthians e América pela Copa do Brasil. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o América como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quarto jogo, Londrina e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Londrina como mandante, a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Vila Nova como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Quinto jogo, Ponte Preta e Tombense pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Tombense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Sexto jogo, Botafogo e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Bragantino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo, Cruzeiro e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Coritiba como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Oitavo jogo, Mirassol e Ceará pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Ceará como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nono jogo, Fortaleza e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Cuiabá como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Décimo jogo, São Paulo e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 11º jogo, CSA e São José pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CSA como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o São José como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 12º jogo, Vitória e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vitória como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Novo Horizontino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 13º jogo, Atlético Paranaense e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Bahia como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas.
14º jogo Internacional e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Palmeiras como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.